Fala, galerinha! Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre a multiplicação e, principalmente, a multiplicação por 10, 100 e 1000. Mas, para começar, nós iremos fazer juntos a atividade 44 da página 213. Então, se você ainda não está com a sua apostila, corre lá! Pega a apostila, o lápis, a borracha e vem aqui. Pronto, podemos começar? Bem, nós faremos a atividade 44, então vamos aproximá-la para você ter uma boa visualização. Aqui na atividade 44 está dizendo bem assim: o professor Hamilton pediu que Renato e Alessandra encontrassem o resultado de 29 vezes 32. Assinale com o X o cálculo incorreto. O que significa incorreto? Isso mesmo, o cálculo errado. Vamos, então, fazer esse exercício juntos. O Hamilton, ele fez assim, olha só, 9 vezes 2 deu 18. Então, eu já presumo que subiu um 1 aqui em cima. Por quê? Porque não cabia o 18 todinho, não é verdade? Então, para que eu saiba analisar, eu vou pôr um 1 aqui em cima para facilitar. Aí, 9 vezes 3 deu 27. Mais o 1 que subiu ficou 28. Ele acertou ou não acertou a primeira etapa? Acertou! Então, ó, a primeira etapa está certo. Depois disso, o Hamilton foi multiplicar o 2, mas esse 2 ele é especial, porque ele tem o valor relativo de 20. Então, o Hamilton colocou o 0 aqui na casa da unidade, porque é o 0 do 20, né? Porque o 2 sem 0, ele não é 20. Se eu fizer só assim, ó, só o número 2 e falar para você que é um 20, você vai acreditar? Não, porque o 20 tem que ter o 0, não é verdade? Então, olha só que legal. O 0 do 20 está aqui para a conta ficar certa, tá bom? Agora, ele pode multiplicar por 2, que como o 0 já está aqui, vai dar tudo certo. 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 3 é 6. Muito bem, o Hamilton acertou a segunda parte da conta. Agora, ele só tinha que somar essas parcelas, né? O produto da unidade e o produto da dezena, e descobrir o produto total. 8 mais 0 era 8. 8 mais 4 era 12, mas não cabia o 12 inteiro. Então, ele deixou o 2, que é a unidade, e a dezena, ele agrupou e colocou uma centena, porque 10 dezenas é igual a uma centena. E depois ele somou 1 mais 2, que é 3, e 3 mais 6, que é 9. O cálculo do Hamilton está correto. Agora, olha só, vamos ver o cálculo da Alessandra. A Alessandra fez 9 vezes 2, que deu 18. Ela teria que ter colocado um umzinho aqui em cima, né? Porque o 18 não podia ficar todo embaixo, não é verdade? Mas aqui deveria estar o 1 representando a dezena do 18 que foi trocada, né? Eram 10 unidades, agora é uma dezena. Aí, 9 vezes 3 é 27. E ela colocou 27 aqui, mas tem uma coisa errada. O que a Alessandra esqueceu de fazer? Isso mesmo, a Alessandra esqueceu de somar a dezena que foi agrupada. Ela tinha 10 unidades, agrupou essas 10 unidades em uma dezena, mas esqueceu de juntar essa dezena na próxima operação, ali na próxima parte da conta. E ficou tudo errado, porque ficou 27, não podia ser 27, e aí a conta ficou errada, todinha errada. Olha só! Que coisa, né, pessoal? Vamos ver quais foram os outros erros que ela cometeu e se teve mais algum erro, tá? Ó, aí ela fez a parte de cima errada. A gente já vê que não tá certa. Vamos pôr um xizinho aqui. Se um pedacinho tiver errado, a conta toda fica errada, por isso que precisa de atenção. Aí ela colocou o 0 do 20, fez 2 vezes 2, que era 4, 2 vezes 3, que era 6. Aí ela somou. 8 mais 0 deu 8. 7 mais 4 deu 11. Só que ela teria que ter colocado 1
do 11 aqui em cima. Por quê? 11 dezenas não podem ficar na casa da dezena, porque nunca há 10, né, pessoal? Só pode ficar até 9 dezenas. Então, ela deixou uma dezena e 10 dezenas ela teve que transformar em uma centena, mas ela esqueceu disso, porque ela só somou 6 mais 2, que deu 8. Sabia que o maior erro na hora de fazer essa operação, essa multiplicação com dois números embaixo, com dois algarismos embaixo, ou seja, né, uma dezena multiplicando, né, um número maior, a maior parte das vezes o aluno erra porque esquece de somar uma reserva. Esquece de somar algo que ele trocou e colocou ali junto para ser somado na próxima ordem. Então, essa conta, como a prof já disse, é uma conta de atenção. Voltando para a nossa apostila, olha só, pessoal. Nós temos o exercício 45. Nós fizemos juntos o exercício 44. E agora vocês irão fazer o 45. Porém, antes eu quero conversar com vocês sobre a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Você sabe que eu já conversei com você sobre isso, mas eu quero relembrar. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Essa regra, ela é estendida aos números 10, 100 e 1000. Sabe por quê? Porque o zero, ele não muda o número. Ele não pode mudar o número. Porque todo número vezes zero é zero. O zero não tem capacidade de mudar ninguém. E o 1, ele também não muda, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, se o 1 não muda, ele mantém ele mesmo, e o zero também não muda, o número vai continuar muito parecido. A diferença é que agora, ao invés de ele ficar nada, porque todo número vezes zero é nada, por causa do 1, ele vai continuar sendo ele mesmo, só que ele vai ganhar um zero. Então, olha só, todo número vezes 10, qual é a regra? Isso mesmo, todo número vezes 10 é ele mesmo mais um zero, porque todo número vezes 1 é ele mesmo, e o 10 ele é ele mesmo e mais um zero, tá vendo aqui? Então, todo número vezes 10 é ele mesmo e mais um zero. Vamos fazer juntos? Olha só, 10 vezes 8 é ele mesmo e mais um zero. 10 vezes 11, pessoal, é ele mesmo e mais um zero. 10 vezes 324 é ele mesmo e mais um zero. 10 vezes 2.486 é ele mesmo e mais um zero. Vocês perceberam que eu não precisei procurar um outro número? Eu só repeti o número e coloquei um zero no final. Todo número multiplicado por 10, você só precisa repetir ele e adicionar um zero, porque todo número vezes 1 continua sendo ele mesmo. E, nesse caso, é só dar um zero, porque o 10 tem um zero. Vamos ver como fica com 100? Ó, deixa eu colocar para o ladinho aqui, para vocês conseguirem prestar bastante atenção. Agora sim, olha só. Todo número vezes 100 continua sendo ele mesmo, só que como 100 tem dois zeros, todo número vezes 100 é ele mesmo e mais dois zeros. Então, 100 vezes 8 é o 8 e mais dois zeros. 100 vezes 11 é o 11 e mais dois zeros. 100 vezes 3.224 é o 3.224 com mais dois zeros. E assim por diante. Ó. 100 vezes 2.486 é o 2.486 e mais dois zeros. Por que mais dois zeros? Porque o 100 tem dois zeros. Então, a gente faz a multiplicação por 1 e adiciona os dois zeros. Agora, olha só, vamos multiplicar por 1000. Qual será que é a regra da multiplicação por 1000? Isso mesmo! Se o 1000 tem 3 zeros, todo número multiplicado por 1000 é ele mesmo e mais 3 zeros. Então, 8 vezes 1000 é 8 e mais 3 zeros. Não é verdade? 11 vezes 1000 é 11 e mais 3 zeros. 324 vezes 1000 é o 324 mais 3 zeros. E assim por diante. Ó, 2.486 vezes 1000 é 2.486 mais 3 zeros. Pessoal, essa regrinha que vocês acabaram de aprender com a prof, ela não serve apenas para o 10, o 100 e o 1000, mas para todos os números que são formados por 1 e vários zeros, tá bom? Então, se eu quiser multiplicar, por exemplo, por 1 milhão, eu só preciso pensar o seguinte:
O 1 milhão tem 6 zeros. Então, se eu quero saber quanto é, por exemplo, 1.478 vezes 1 milhão, que tem 6 zeros, o que eu preciso fazer? Eu só preciso repetir o 1.478 e colocar 6 zeros. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, terminei. Ó, ficou tão grande que até pulou para baixo. Agora, quando você vai multiplicar um número que tem vários zeros, mas não é com 1, por exemplo, vamos colocar aqui um 200. O 200 tem vários zeros, mas ele não tem um 1, então não pode ser ele mesmo e mais 2 zeros. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer 200 vezes 42. Se o 200 ele tem 2 zeros, eu sei que eu vou ter que colocar 2 zeros, mas eu não posso repetir, porque 2 vezes 42 não é 42. Então, eu faço assim, eu penso, quanto que é 2 vezes 42? Ah, é fácil, 2 vezes é o dobro, e o dobro de 42 é 84. Porque ó, o dobro de 2 é 4 e o dobro de 40 é 80. Se 2 vezes 42 é 84, 200 vezes 42 é 84 e mais 2 zeros, porque o 200 tem 2 zeros. Mas se fosse 300, por exemplo, ao invés de 200, 300 vezes 21. Ora, eu só preciso saber o seguinte, quanto é 3 vezes 21? 3 vezes é o triplo. O triplo de 20 é 60, porque 3 vezes 2 é 6. E o triplo de 1 é 3, porque 3 vezes 1 é 3. Então, eu já sei quanto que é 3 vezes 21, 63. Se o 300 tem 2 zeros, é só colocar os 2 zeros. Ah, mas se fosse, por exemplo, 4.000, que é um número maior. 4.000 vezes 12. Olha só, 4 vezes 10 é 40. 4 vezes 2 é 8. Eu sei que 4 vezes 12 é 48. Agora é só colocar 3 zeros, porque o 4.000 tem 3 zeros. Essa regra dos zeros ela é muito útil na hora que você vai fazer cálculos mentais ou outras atividades que exigem grandes multiplicações. E você pode ver que é muito fácil. Você só precisa multiplicar o primeiro número e adicionar os zeros. Não importa quantos zeros tenham. Agora, vamos voltar na nossa apostila para eu explicar a próxima atividade. Como você acabou de aprender um pouco sobre a multiplicação por 10, por 100 e por 1.000, você vai preencher essa tabela. Mas olha que o livro foi bondoso. Deixou você usar a calculadora. Tá vendo aqui? Olha só, você pode usar a calculadora para completar essa tabela, multiplicar esses números por 10, por 100 ou por 1.000. Ou, se você preferir, você pode apenas fazer como a professora, de um jeito super simples. Olha aqui, eu sei que todo número vezes 10 é ele mesmo e mais um zero. Então, 5 vezes 10 é 5 mais um zero. Mais fácil do que fazer com a calculadora. Todo número vezes 100 é ele mesmo e mais 2 zeros. Então, eu vou pôr o 5 e mais 2 zeros. Nem precisei da calculadora, foi muito fácil. Todo número vezes 1.000 é ele mesmo e mais 3 zeros. Então, eu vou pôr o 5 e mais 3 zeros. Dá mais trabalho fazer com a calculadora do que fazer pensando. E como eu já sei, é muito fácil. Ó. Se eu fizer o 34, vai ser fácil, porque 34 vezes 10 é ele mesmo e mais um zero. Porque o 10 tem um zero. Então, agora eu só coloco o 34 aqui e mais um zero, que eu já sei quanto é. Ó, se eu quiser fazer 34 vezes 100, é fácil. Como 100 tem 2 zeros e o 1 não muda o meu número, é só eu colocar ele mesmo e mais 2 zeros. E como ficaria 34 vezes 1.000? Isso mesmo, ele mesmo e mais 3 zeros. Ó, é muito fácil, dá menos trabalho fazer assim, pensando, do que com a calculadora, mas você pode escolher se você quer fazer assim, igual a prof, pensando, ou se você quer usar a calculadora. Mas você deve preencher a tabelinha todinha. Observe que esses números todos vão ter 3 zeros, porque o 1.000 tem 3 zeros. Esses vão ter 2 zeros, porque o 100 tem 2 zeros. E esse vai ter um zero, porque o 10 tem um zero. Legal, né, pessoal? Agora, vamos voltar para a apostila e eu quero explicar para você sua próxima atividade. Nós já fizemos o 44 juntos. Nós
aprendemos como fazer o 45, que é muito fácil. Depois, antes de você partir para a próxima página, você vai dizer assim, o que você percebeu, o que você concluiu depois de fazer essa atividade? Ora, é a regra que eu ensinei. Todo número vezes 10, todo número vezes 100, todo número vezes 1000. Se você não lembra, volta o vídeo, assiste novamente e escreve essa regrinha aqui embaixo. É muito fácil. O número continua igual, mas ganha um zero. E assim por diante, dependendo, né, da quantidade de zeros que tem. Agora, antes de ir embora, eu quero contar que você vai fazer a atividade 46 e a atividade 47. Você vai ler, descobrir o que o enunciado está pedindo, analisar os dados e responder. E, por último, olha só, com base no que você aprendeu sobre a multiplicação de 10, 100 e 1000, você irá fazer essa atividade muito legal de cálculo mental. Olha só, se eu tenho que multiplicar por 100, é só colocar o mesmo número e 2 zeros. Se eu tenho que multiplicar, por exemplo, por 200, é só eu fazer 2 vezes o número e colocar, né, 2 zeros. E 2 vezes o número é só saber quanto é o dobro, né, pessoal? Se eu tenho que fazer 11 vezes 300, é fácil. Eu faço 3 vezes 11 e coloco 2 zeros. E assim por diante. É um desafio. Eu quero ver quem vai conseguir fazer com capricho essas atividades. Então, não se esqueçam, a página 213 e 214 tem que ficar completinha depois, no final dessa aula, tá bom? Porque nós já fizemos o 43, eu fiz junto com vocês as primeiras contas, vocês fizeram sozinhos as últimas e nós já corrigimos. Fizemos juntos o exercício 44, você fará esse exercício super fácil, moleza, com a calculadora ou com sua própria cabecinha, usando a regrinha que a prof ensinou, vai fazer essas duas atividades de leitura e interpretação matemática. E, por último, o desafio do cálculo mental, usando o que você aprendeu na aula de hoje. Espero que você se divirta, está muito fácil, mas se você precisar de ajuda, chame a professora, que a professora irá ajudá-lo. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!